Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo ao Senhor a sua bênção, pedindo ao Senhor a sua graça, pedindo ao Senhor a sua misericórdia. Soberano Deus e eterno Pai, em tua presença, Senhor Jesus, nesse momento eu quero te pedir a tua graça e a tua misericórdia sobre nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Senhor Jesus, eu te peço, nos proteja, nos livre de todo mal, nos abençoe, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó meu Deus eterno, tenha misericórdia de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos fortalece, Senhor, nos livra de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, nosso Deus. Louvado seja Deus. Todos os louvores são de minha autoria, desse que encontra no meu canal YouTube e outros em plataformas digitais. Glória a Deus. Posso fazer, Senhor, eu não tenho forças para continuar. As lutas e as provas são tão difíceis, mas contigo eu sou mais que vencedor. Mas contigo eu sou mais que vencedor.
Senhor. Ele é o nosso Deus. Glória a Deus. E bem-aventurado aquele que crê nele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, oh. Ministra o meu coração, ó Senhor, porque creio no teu imenso amor. Creio tão somente no teu poder, que levanta o caído, que liberta o oprimido. Jesus é o meu melhor amigo. Tens que crer no poder de Deus, creio no nome de Jesus, no Santo Espírito de Deus que trabalhou em meu ser. Creia tão somente que Deus te ama, que Deus cura tua ferida. Creia que Deus te liberta da tua aflição, que os seus olhos não têm mais solução. Creia que Deus faz provisão, Ele te dá um novo coração, mas é preciso ter fé e ter plena convicção. Eu creio no poder de Deus, creio no nome de Jesus, no Santo Espírito de Deus que trabalhou em meu ser. Creio no poder de Deus, creio no nome de Jesus, no Santo Espírito de Deus que trabalhou em meu. O Senhor trabalha em nossa vida, mas é necessário dar-nos lugar. Ministrar no meu coração, ó Senhor, porque creio no teu imenso amor. Creio tão somente em teu poder, que levanta o caído, que liberta o oprimido. Jesus é o meu melhor amigo. Tu tens que creio no poder de Deus, creio no nome de Jesus, no Santo Espírito de Deus que trabalhou em meu ser. Creio no poder de Deus, creio no nome de Jesus, no Santo Espírito de Deus que trabalhou em meu viver. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele trabalha em nossa vida, no nosso viver. Por isso que eu sempre digo, a gente até chora, mas não pode viver chorando. Para de chorar. Glória a Deus, olhe para o Senhor Jesus. Pare de chorar, levante o olhar. Ainda há uma esperança para você. As lágrimas que molham meu rosto retratam momentos infelizes, mas Deus, Ele não te
eu vou trazer uma introdução sobre responder uma pergunta que me fizeram. Uma pergunta muito importante e que muitos talvez ficariam titubeados em dar uma resposta. Digamos que você olhe para uma situação difícil, seja na sua casa, na sua família, esses acontecimentos a nível mundial, na sua vida. Aí você pode fazer a seguinte pergunta: será que Deus nos largou de mão? O que é isso? De onde vem isso? É do Senhor Deus? É do meu pecado? Ou é do diabo? Então tem pessoas que, se forem alguém perguntar acerca desse ponto na vida delas, algumas, se tiver o discernimento do Senhor lendo a palavra, sabem responder, mas tem alguns que não sabem. E eu vou dizer a vocês de forma simples, e acredito que todos entenderão o que eu estou falando. Existe o Senhor Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Existe Satanás, sim, que é o adversário, que o Senhor chama ele de Satanás, e o nome, tanto no hebraico como no grego, significa adversário. E tem também o pecado humano. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós já nascemos pecadores, embora a natureza pecaminosa, ela se desperta quando a criança vai passando dos 5 anos, 6, 7, que já vai entendendo certas coisas e que sai do tempo da inocência. Então, tem coisas que é de responsabilidade humana puramente. Tem coisas que é o inimigo? Tem coisas que vêm da parte do Senhor também. Agora o que eu quero dizer é que a atuação do Senhor nosso Deus e a atuação do adversário depende em muitas coisas do nosso estilo de vida, das nossas escolhas, do nosso procedimento, daquilo que estamos plantando e que vamos colher, porque a Bíblia diz: o que plantar na carne, colherá na carne, e o que plantar, como diz, semear, plantar no Espírito, vai colher, como diz, as bênçãos do Senhor nosso Deus. Agora vocês vejam, eu vou provar a vocês que tem coisas que ou o diabo ou o Senhor Deus opera, e que depende da ação do ser humano. Lá quando o Senhor Deus criou o mundo, Adão e Eva, o Senhor deu um único mandamento a eles. O Senhor disse: do jardim, todos os frutos vocês podem comer, podem assim tomar conta do jardim, é como um lar para vocês. Mas do fruto daquela árvore vocês não comam, senão vocês vão morrer. E ali eles tinham noção do pecado? Não. Mas pelo menos tiveram um primeiro senso, a começar, de que o Criador que falava com eles disse que uma coisa era para eles não fazerem. Então, eles não estavam ainda na dimensão de pecado, de morte,
de assassinato, de tanta coisa. Não, eles estavam no tempo da inocência. Foram criados assim, mas quando o Senhor Deus disse, não coma do fruto da árvore, ou seja, eles já entenderam que eles, se fizessem isso, eles iam errar, eles iam desobedecer a Deus. Mas aí vem Eva, e ela se aproxima daquela árvore, eu creio que ela fica olhando, e aí ela deve ter achado bonita a árvore, achado bonito o fruto, diferente, para começar. Mas aí vem a influência de quem? Do inimigo. O Senhor deu uma ordem, avisou eles. E depois, a começar de Eva, veio a influência do inimigo, que estava ali, se apresentou ela em forma de serpente e começou a falar com ela. E ele disse assim de uma forma audaciosa, se vocês lerem capítulo 13 de Gênesis, por aí, vão ver como foi a queda do ser humano. Aí Satanás disse, é assim mesmo que que Deus disse? Que não deve comer do fruto da árvore, porque se fizer isso, vai morrer? Não é isso não. É porque se vocês comerem do fruto da árvore, vocês virarão igual a Deus. Vocês conhecerão muitas coisas, terão muito entendimento. E aí, como diz, o Senhor disse uma coisa e o inimigo, ele distorceu para outro lado, para outras coisas. Aí a serpente, só que ela sabia. Ela, no capítulo 13 de Gênesis, versículo 2, disse assim: respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o Senhor Deus disse: não comam do fruto desta árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, no contrário vocês morrerão. Mas a serpente disse: certamente não morrerão. Isso é um exagero. É o que ele quis dizer. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês abrirão os olhos, serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Como diz, vai ficar por isso mesmo? Vocês não comerem do fruto da árvore? Vai ficar por isso mesmo? Foi isso que ele quis dizer no versículo 1. Então o que é que acontece? Eva ali começou a perceber o aroma da fruta. Ali diz, olhou a árvore, viu que parecia agradável ao paladar. Porque quem é que endossa a coisa, ludibria, vamos dizer, enfeita, faz mais bonito, ou diz que não tem nada a ver, é o diabo. E a pessoa, ela acaba cedendo, porque, como diz no caso de Eva, porque foi tentada pelo aroma, pelo cheiro da fruta, o inimigo a instigou a falar isso, a ela fazer isso. E hoje é muito pior, porque nós, como já nascemos com a natureza pecaminosa imbuída em nós, então nós, como diz, o inimigo fica nos analisando para saber qual é as nossas fraquezas, e quando vem uma situação a qual pode provar a minha fraqueza, aí ele vai tenta, ele endossa a coisa loucamente para que o ser humano caia. Então vemos aqui o quê? Vemos que Adão e Eva eram conscientizados de algo que o Senhor Deus falou com eles, e vemos também o que? Satanás
Satanás, como diz, incitando a eles, diz como que dissesse, não tem nada a ver. E ali eles pecam aquela coisa toda, eles caem, o Senhor fala com eles, e ali são expulsos do jardim. Já sabemos, quem lê a palavra do Senhor sabe a história, mas eu só estou querendo dizer que o ser humano tem a sua cota de responsabilidade. O inimigo também tem a sua cota de responsabilidade. E o Senhor nosso Deus, Ele é amor e Ele também é fogo consumidor. Ele é vingador. Ele tem o poder de castigar, de promover, de abençoar, de fazer descer a sepultura. Todas as coisas Ele pode fazer como Ele bem quer. Porque quando estou falando do Criador Todo-Poderoso, é inquestionável as suas ações, porém são compreensíveis. Aí nós vamos para 2 Crônicas 15, quando foi no reinado de Asa. A Bíblia diz que o Senhor usou o profeta Azarias, filho de Obed, e disse algo muito forte. Disse assim, que ele foi ao encontro do rei Asa, e foi ao encontro de todos ali de Judá, e disse: o Senhor diz que Ele estará com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se vocês estiverem com o Senhor Deus, Ele estará com vocês. Mas se vocês o deixarem, Ele os deixará. Ora, mas esse deixar quer dizer abandonar mesmo assim? Quer dizer deixar de lado. Como se dissesse assim: quer pecar, então peca, para tu ver. Colhe as consequências. Mas sempre esperando de nós uma aproximação, um pedido de perdão sincero, e sempre esperando de nós, como diz, a verdadeira confissão e contrição. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que, como diz, para não ter profeta, nem rei, nem ninguém que ensinasse a lei a eles, tinha o rei, mas não ensinava a lei a eles aqui nesse tempo, nesse período. Nesse período dispensacional, só Deus sabe quantos tempos ou anos foi. Aqui, durante esse tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensinar, nem profeta. Aí o que é que eles escolheram? Por que o Senhor agiu assim com eles? Porque o Senhor os avisou e disse: se vocês estiverem comigo, eu vou estar com vocês. Mas se vocês me deixarem, eu vou deixar vocês. Pronto. Então a consequência veio, significa que o Senhor deixou eles. Assim, deixou de lado. Como quem diz, eles podem vir até orar comigo, eu nem respondo. E quer saber mais? No capítulo 1 de Isaías, esse mesmo povo fazia as solenidades, fazia as formalidades, e o Senhor dizia que botava mal no rosto, que não queria nem ver, nem saber, porque para ele era abominável. Eles estavam fazendo, mas o interior deles era corrompidos. Então aqui eles tiveram sem o verdadeiro Deus. 2 Crônicas 15. E na angústia, sem perceberem a presença do Senhor Deus, imagine, no lugar de sentir uma paz na atmosfera, sente o que é opressão. E se sente opressão, ela ataca a mente, aí sente o que? Desespero. Aí se sente desespero, aí sente o que? Angústia. E foi isso que esse povo passou, angústia. Mas a Bíblia diz que uma coisa eles fizeram, porque eles sabiam o que era para fazer. Eles sabiam. A Bíblia diz que quanto mais eles se angustiavam, mais eles se voltavam para o Senhor, ou seja, mais eles buscavam mais eles olhavam, como diz, ao menos como diz a palavra do Senhor que estava escrita até a época deles. Eles liam, eles sabiam as leis, eles ali foram tentando
E a Bíblia diz que quando eles buscavam, se era sinceramente, eles achavam o Senhor, ou seja, o Senhor dava um alívio, o Senhor dava um sinal de misericórdia. Mas aí, para o Senhor tirar aquela opressão, aquele mal, teria que ser a nação toda. Aí a Bíblia diz que o que fez mais? Asa, ele se aproximou do Senhor, fez um concerto no altar, como diz, mandou retirar muitos ídolos que tinha na cidade, como diz ali, inclusive a própria mãe, ele destituiu do cargo de rainha-mãe, porque ela adorava o falso Deus chamado Azera. E ali, tudo isso atraía maldição. Como diz, saber que o Senhor existe, saber sua palavra e adorar outros deuses, e essa mulher adorava. Então, o próprio Asa fez isso, o povo estabeleceu lei, que era para todos ali buscarem o Senhor, e quem não buscasse o Senhor, Deus de Israel, deveria ser morto. Está escrito, versículo 12, e ali o povo se alegrou, veio alegria, e então, como diz, paz para eles e nas fronteiras durante muitos anos. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer que tantas nossas ações, como também o tipo de ser humano que nós temos, o Senhor também corresponde. Glória a Deus. Tanto quem somos, como o que fazemos, o Senhor corresponde. Aqui eu dei o exemplo de atitudes que fazemos e que desagrada ao Senhor, e o que eles aqui receberam, esse povo. Agora, e da pessoa e do ser humano, tem como mostrar, provar na Bíblia? E eu digo, é claro que tem. Vou mostrar. A começar o Salmo 18, quando Davi ele diz assim: com o sincero o Senhor se mostra sincero, com o puro o Senhor se mostra puro, com o reto o Senhor se mostra reto. Agora, com o perverso o Senhor se mostra indomável. E a palavra indomável significa sem acordo, sem, como diz, coitado e nem perdoe, enquanto não se endireitar em vida, não verá o bem do Senhor. É assim. Aí alguém pode dizer assim, mas que nada, eu vejo pessoas com o bem, estão bem, sim, mas a colheita vem, e o destinatário final pós-morte também vem. Então Davi, ele aqui está falando justamente sobre isso, sobre o jeito que o ser humano for, se o Senhor quiser, corresponde à altura. Glória a Deus. Vou só encontrar Salmo 18, o versículo 25, ele diz: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível o Senhor se revela irrepreensível, ao puro o Senhor revela-se puro, mas o perverso o Senhor é indomável e reage à altura. Salva os que são humildes, mas humilha os que são soberbos. Aí já é questão de comportamento humano. Se o comportamento humano é de um jeito, o Senhor, ele tem poder para chamar a atenção. E mais que eu quero dizer que a nossa responsabilidade é pessoal. Aquilo que é atribuído ao Senhor é atribuído ao Senhor. Aquilo que é atribuído ao ser humano é atribuído ao ser humano. E aquilo que é atribuído ao próprio Deus, ao próprio Satanás, que diga, também é atribuído a ele. Ezequiel 18 também fala da responsabilidade do ser humano, ou seja, de tipos de
escolhas que o ser humano opta para a sua vida. Ele diz: esta é a palavra do Senhor que veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio de Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embordam? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio de Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Aqui diz: suponhamos que o justo que fez o que é certo e é direito, ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para ídolos da nação de Israel. Ele não se contamina com a mulher do próximo, nem se deita com a mulher durante os seus dias de separação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou com garantia no empréstimo, não comete roubo, antes dá comida aos famintos, fornece roupa aos que não têm. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém sua mão para cometer erro e julga os meus decretos, e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele viverá. Assim diz a palavra do soberano Senhor. Então o Senhor aqui está falando até de ajudar a dar vestes a quem não tem. Então aqui o Senhor dizendo: agindo dessa maneira, então eu sou com esse que age assim. Agora diz aqui, versículo 10: suponhamos que ele tem um filho violento que derrama sangue e faz qualquer uma dessas coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma dessas coisas. Ele come nos santuários que há no monte, contamina-se com a mulher do próximo, oprime os pobres, os necessitados com garantia, volta-se para os ídolos, comete práticas detestáveis, empresta visando altos lucros. Deverá viver um homem desse? Não, está escrito. Porque todas essas práticas são detestáveis, com certeza será morto, e ele responderá por sua própria morte, ou seja, pela sua própria vida e morte eterna. Ele mesmo já saberá, porque todos nós vamos comparecer ao tribunal do Senhor Jesus Cristo, e assim, como diz, ele vai responder pela sua própria morte, que são as suas más ações. Então aqui, mas suponhamos que haja um filho que tenha ele mesmo, suponhamos que esse filho tenha ele um filho, e esse filho vê os pecados do pai, comete, embora os veja, não comete. Ele não come nos santuários, ele não adora ídolos, ele não se contamina com a mulher do próximo, não oprime ninguém, não comete roubo, dá comida aos famintos, fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando lucros em alta cobra de juros. Obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do pai, mas certamente viverá. Se seu pai morrerá por causa da sua iniquidade, pois praticou extorsão, roubo, seu compatriota, e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam: o filho não partilha da culpa do pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito, e teve o direito de obedecer e a todos os decretos, com certeza ele viverá. Então, tem gente que usa certos termos: tal pai, tal filho. Nasce a criança, aí o pai às vezes, ou a mãe,
não creia no Senhor e diz, você é igual ao pai. Alguém não fala essas coisas. Queira a melhor versão dos seus filhos. Entregue eles ao Senhor. Também cada um procure fazer o bem. Porque se a pessoa fizer o bem, do Senhor receberá o bem. Então aqui está falando que, porque quando Israel deu a sua parábola dizendo, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se engordam, quer dizer como se eles estivessem dizendo, os pais cometem pecado e os filhos é que, como diz, que vão também sofrer a culpa. Não. Aqui o Senhor diz, se o pai comete erro, a mãe, cada um vai pagar pelos seus atos. Agora, se o pai ou a mãe não conhece o Senhor, não pratica a palavra de Deus e o filho pratica, então, como diz, a mãe e o pai, se não se converter, pode se perder, mas o filho está na presença do Senhor, nosso Deus. Então, a responsabilidade nossa é pessoal. Aí alguém perguntou e disse mais, mas essas coisas que está havendo no mundo, essas grandes calamidades, pandemia, terremotos, tantas coisas, tsunamis, isso porventura não é o diabo? E eu digo nunca. Nunca. O diabo, ele está no sistema e influencia pessoas. E o Senhor, mas não está numa magnitude de problemas como esse, dessa maneira. Quem destrói, assim, se houver destruição de cidades ou de terremotos, maremotos, essas coisas, como diz, quem pensar que é do inimigo está equivocado, porque, por exemplo, lá no livro de Gênesis, quem destruiu Sodoma e Gomorra foi o próprio Deus, não foi o diabo não. Agora o diabo, como diz, afligiu a vida de Jó, sim, um ser humano, sim. Agora, numa altíssima magnitude de potência, assim, como diz, de não sei quantas milhares de pessoas, o inimigo agindo nas catástrofes, não, mas na cegueira do entendimento, na relutância para não aceitarem o Senhor, para adorarem a outros deuses, como diz, no escárnio, ou rejeitando a Bíblia, ou ignorando o Criador. Com certeza no sistema, na mentalidade das pessoas e no sistema qual as pessoas vivem, a sociedade, nisto o inimigo altamente influencia. Agora, porque o Senhor, então, como diz, permite e faz catástrofes acontecer, sim, terremoto, maremoto, como diz, pandemia, sim, não foi o diabo não, tá certo? É o Senhor. Por quê? Porque o povo tem tempo para se arrepender, não se arrepende. De alguma forma o Senhor fala com eles e eles não se arrependem. O Senhor mostra que é poderoso, dá sinal nos céus, salva as almas e muitas vezes nem sequer agradecem por estar vivos, mas choram pelas casas, pelos carros, por as coisas que perderam, que eu não estou ignorando dor de ninguém, mas eu estou querendo dizer que a vida é mais importante. Mas a gente é difícil ver alguém dizer graças a Deus que o Senhor poupou minha vida, da minha família. Então é aí onde o inimigo entra, para influenciar e fazer a pessoa pecar, para influenciar a pessoa e dizer assim, olha, vai,
vai para outros caminhos, faz isso, faz aquilo, que eu sou um Deus. Eu sou poderoso. Sim, o inimigo é chamado de Deus desse século, ou seja, do sistema. Mas não é Deus criador de D maiúsculo. Não é. Não criou nada. A única coisa que é atribuída a ele como pai é a mentira. Pronto, toda mentira, a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. João 8,44. Pronto. Mas dizer que ele criou árvore, que ele criou mar, criou terra, criou humano, criou gente, nunca! Nunca. Então, se uma coisa acontece na minha vida, eu preciso entender a origem dela. Se sou eu que estou errando, se sou eu que estou faltosa com Deus, se é o Senhor permitindo para chamar minha atenção, ou se é o diabo agindo por alguma coisa errada que eu ando fazendo. Então eu preciso saber. Então por isso que vem as calamidades no mundo. Mas eu ainda não estou convencido. Olha, das pragas, não vamos esquecer que quem mandou as 10 pragas no Egito foi o Senhor, tá certo? Foi Satanás não. Satanás não tinha nada a ver com as pragas que o Senhor mandou. O Senhor falou pela boca de Moisés, Faraó, e endureceu o coração do Faraó, o povo era idólatra, aí o Senhor permitiu as 10 pragas. Como o Senhor também tem vários tipos de exércitos. Inclusive diz que trabalha ao serviço do Senhor se Ele quiser. O migrador, o cortador, o devorador e o destruidor. Está escrito. Então, se eu disser o Senhor tem um exército, está mandando um exército de formiga, de cupim, de praga, meu Deus do céu, o que eu faço na minha vida? Eu digo, ora, repreende e vai para a presença de Deus para tu ver se a praga não vai embora. Porque está escrito em Deuteronômio 28 que a desobediência também atrai muita doença e praga. Está escrito. Agora, aquela pessoa que serviu o Senhor de repente, assim virou a cabeça e está terrível no fundo do poço. O que é que fez? Fez como Eva. Quis pecar deliberadamente. E aí o mal influenciou. E eu falo numa linguagem que pode ser bizarra, mas todo mundo vai entender. É como se o inimigo ajudasse a cavar o buraco, a pessoa cai dentro, e digamos que ele põe os braços e as pernas para a pessoa não sair. Vamos dar um exemplo assim. E só Deus para tirar. E quando Deus tira, louvado seja o nome do Senhor. Agora, se morre nessas condições, não precisa nem eu falar o restante. Então, cada um é responsável pelos seus atos. Não, foi uma coisa assim que entrou na minha mente, de repente eu fiz um desatino. Sim, quem não tem o Senhor, de repente o inimigo entra assim na mente, influencia, sim. Porque a Bíblia diz que um momento Pedro estava dizendo, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, e daqui a pouco emprestou a boca ao inimigo, como disse, o inimigo sou eu. Claro! Por isso que nós devemos ter muito cuidado. Então, a gente chora de partir a alma, cidades sendo destruídas, pessoas gritando. Como diz, a gente nem pode fazer pouco, e como diz, e nem podemos deixar de orar e dizer assim, Senhor, abre a mente dessas pessoas, abre a mentalidade para que possam compreender quem é o Senhor, para que alguns se salvem, ao menos alguns, porque a salvação, o convite é universal. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E o Senhor diz, eis que estou chamando a todos de todas as extremidades da terra, ou seja, onde tiver ser humano vivente, o Senhor está chamando.
muitos não querem. Tem lugares que nem se pode adorar o Senhor nosso Deus. Então, como diz, a escolha somos nós que fazemos. E podemos obter ou a boa presença do Senhor, glória a Deus, ou a má influência do adversário. Sobre cidade, quero dar outro exemplo. Nínive era uma cidade populosa, não era um país, era uma cidade. Mas era muito abastecida a ponto de se tornar quase um país. E será que o Senhor não falou àquele povo alguma coisa? Claro que falou. Porque o Senhor, Deus, não é injusto. Mas o povo, como diz, teve que receber a seguinte sentença: ainda em 40 dias, e Nínive será subvertida. Então, quando eles ouviram, o que é que eles fizeram? Eles não fizeram chacota, não. Eles foram orar ao Senhor nosso Deus, clamar, pedir. Cada um foi se convertendo do seu mau caminho, que é o que o Senhor mais quer de nós. E a Bíblia diz que, ao menos naquele tempo, para aquela geração, a sentença que o Senhor disse que faria, não fez. Ou seja, ele suprimiu, ele suspendeu a sentença, porque aquele povo renunciou ao mal para adorar o Senhor. Então, nossas escolhas, nós podemos receber ou o bem do Senhor ou a influência do inimigo. Então, grandes coisas, mas se Deus é justo e é bom, porque mata tanta gente, olha aí, genocídio de novo. Aí eu digo assim, e o ser humano, será que é santo e purificado assim? Como diz, puritano, até o ponto de dizer, o Senhor é injusto, porque mata assim, criança, jovem, adulto, de todas as idades. Não, eu já expliquei, é por causa das nossas práticas. Mas tem inocentes que sofrem e pagam a conta também. Eu digo, mas a vida eterna terão, como o rico e o Lázaro. A Bíblia diz que um dia todos dois desceu à sepultura. O rico certamente talvez fez um enterro mais, vamos dizer, um enterro mais deslumbrante. E digamos que Lázaro, alguém cavou um buraco e jogou o corpo dele lá. Ele era pobre, mas cria no Senhor. Mas a Bíblia fala que pós-vida os dois, um estava no paraíso e o outro, o rico, estava onde? No tormento, pedindo, em outras palavras, pelo amor de Deus, Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo assim, com água, para cair a ponta a gota da água, para me refrescar. E o pai Abraão disse, nem os daí pode passar para cá, e nem os daqui acolá. Meu filho, há um abismo entre nós. Em vida, você viveu como você quis o que você quis. Você recebeu bens, coisas que você quis em vida. E Lázaro, mas buscava a presença de Deus. Então, como diz, o rico é atormentado, agora você é atormentado e ele é consolado. Ou seja, escolhas, conduta, crença de fé, tipo de, como diz, princípios morais, princípios éticos, princípios filantrópicos, princípios, tudo isso faz parte, como diz, da nossa conduta de vida e que influencia as nossas atitudes, os nossos atos, e assim podemos colher do Senhor, ou podemos, como diz, receber o bem ou o mal, como diz Romanos 2. Aquele que fez o bem receberá honra,
receberá o bem do Senhor, e o que fez o mal não receberá tais coisas. Então, como diz, acredito que respondi a pergunta. Agora cabe cada um pedir ao Senhor discernimento, como eu falei no princípio. Discernimento é um dom vindo do Espírito Santo, que faz com que a pessoa entenda, além do raciocínio humano, que ela veja as coisas numa perspectiva mais refinada, mais ampla, mais, vamos dizer, mais verdadeira. Então, o Senhor Deus é amor e é fogo consumidor. O ser humano pode optar em ser bom? Sim. E pode optar o caminho do mal e ser mal, e aí Satanás influenciar? Também. E o inimigo fez a escolha dele, o qual nós humanos em vida ainda temos oportunidade para nos redimirmos, se viermos ao Senhor Jesus Cristo e praticarmos o que diz Provérbios 28:13: o que confessa e deixa alcança misericórdia, mas para Satanás e os demônios não há remissão para eles. Então, pense, as coisas ruins que tem visto ou acontecido em sua vida, qual é a origem delas? Somos nós mesmos? É o Senhor chamando nossa atenção? É o inimigo agindo por causa de uma brecha? O que é? Então vamos procurar entender. Em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em Tua presença, ó Deus, toma nossas vidas em Tuas mãos, nos cobre com Teu sangue, nos livra do mal, nos ajuda, nos abençoa. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um de nós, cada um vai em paz para os seus lares, os que estão aqui na casa do Senhor, os que estiverem trabalhando, os que estiverem em outros lugares, que o Senhor proteja e livre do mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos nós.